Você vai aprender física, eu garanto. Quando um sistema está isolado, ele está livre da ação de forças externas, ou seja, as partes do sistema aplicam forças entre si, mas não há uma força resultante das forças externas ao sistema. Isso não quer dizer que não tenha força sendo aplicada sobre o corpo ou sobre o sistema. Significa que o resultado das forças externas é nulo, ou seja, a força resultante externa aplicada sobre o sistema é igual a zero. Muita atenção com isso. Se a força resultante externa sobre o corpo é nula, então o impulso dessa força também é nulo. Logo, a variação do momento linear é nulo, ou seja, não tem variação de momento, não tem variação da quantidade de movimento. A gente tem que a quantidade de movimento total, que é a soma de todas as quantidades de movimento das partes do sistema, é nula. E aí aqui eu estou botando vetorzinho zero. Q do final é igual a Q do início. Delta Q é igual a zero. Simples assim. E aí, o problema mais facilmente relacionável com isso é o chamado velocidade de recuo. Eu não sei se alguém aqui já disparou uma arma de fogo, mas quando você dispara uma arma de fogo, ela tem que estar bem apoiada porque ela vai dar um recuo. Alguns chamam de coice. Eu não sei se você já reparou, mas quando você olha para os antigos canhões, eles eram feitos em ferro maciço e pesavam muito, tinham uma massa muito alta. Por quê? Porque para disparar as balas de canhão, eles tinham que ser muito massivos para evitar um recuo grande. Se você observar os chamados obus, os canhões de hoje, eles têm um sistema pneumático em que no disparo ele faz um recuo e volta. Tudo isso está relacionado com a conservação do momento linear. Você pode pensar aqui dois corpos, inicialmente em repouso, eu vou chamar um com massa mzinho, para simbolizar que é a massa menor, e o outro com massa mzão, para simbolizar que é a massa maior. Mzinho, o de massa menor, mzão, o de massa maior. Se no início eles estavam em repouso e aplicam um ao outro força, eles vão se deslocar em sentidos contrários. Eu também poderia ter, por exemplo, uma granada que explode em dois pedaços. Eu poderia ter uma arma disparando um projétil, aí o projétil vai para um lado e a arma vai para o outro. Em todas essas situações em que eu tenho repouso, se antes eu tenho repouso, depois as velocidades serão inversamente proporcionais às massas. Quem tem massa pequena tem velocidade grande. Quem tem massa grande vai ter velocidade pequena. E aí, se no início estava em repouso, no final eu tenho produto da massa pequena pela velocidade grande é igual ao produto da massa grande pela velocidade pequena. Então, muita atenção, porque existem muitas questões que você resolve simplesmente lembrando que se no início estava em repouso e se divide em duas massas, a massa menor vai ter velocidade maior e a massa maior vai ter velocidade menor. Simples assim. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um menino sentado numa canoa parada na superfície de um lago atira um tijolo para fora. A massa do menino e da canoa é, no total, 40 kg. Sabendo que a massa do tijolo é 0,4 kg e que sua velocidade ao sair da mão do menino é de 10 metros por segundo em relação à água, qual é a velocidade em centímetros por segundo com que a canoa começa a se movimentar? Fera,
O menino está na canoa, no riozinho, tranquilo, parado, e aí resolve arremessar um tijolo. Na hora que ele arremessa o tijolo vai para um lado, e para conservar o momento que tinha no início do processo, o menino joga o tijolo para um lado e aí ele é arremessado para o outro. Ué, por quê? Ação e reação. Se o menino faz força sobre o tijolo faz força sobre o menino. Então, se o tijolo é empurrado para um lado, o menino é empurrado para o outro. E isso tudo é para conservar o momento. A gente tem que o Q no final, vetorialmente falando, é igual ao Q do início. E como eles no início estavam em repouso, isso aqui é o vetor nulo. E aí, como são apenas dois, o tijolo e o conjunto menino-barco, a gente pode resolver esse tipo de questão direto, fácil e simples, fazendo mzão vezes vzinho é igual a mzinho vezes vzão. Mzão é a massa maior. A massa maior vai ter velocidade menor. Mzinho é a massa menor e a massa menor vai ter velocidade maior. No caso, o tijolo é quem tem a massa menor e o conjunto garoto-barco é quem tem a massa maior. Então, a massa maior, que é o conjunto menino mais canoa, 40, vezes a velocidade de recuo, que é o que a gente quer saber, é igual à massa do tijolo, que diz na questão que é 0,4, vezes a velocidade com que ele é arremessado, que é dita 10. Ficou fácil agora. 40 vezes Vzinho vai ser igual a 0,4 vezes 10, que é 4. Para calcular a velocidade, agora é só passar esse 40, que está multiplicando, dividindo. Eu vou ter então que a velocidade de recuo da canoa com o garoto é 4 vezes, dividido por 40. Então, a velocidade é igual a 0,1 metro dividido por segundo. Atenção, porque na questão ele quer que você dê a velocidade em centímetros por segundo. E aí você precisa lembrar que cada metro tem 100 centímetros. E por isso, na hora que você substitui, você vai ter que a velocidade V é igual a 0,1 vezes 100 centímetros por segundo. Então, você vai ter que a velocidade é de 10 centímetros por segundo de recuo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. E nesse tipo de problema em que você tem uma coisa sendo arremessada para um lado e um conjunto recuando para o outro, basta que você faça. Se no início era 0, mzão vezes vzinho é igual a mzinho vezes vzão. Tranquilo. Um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Em um dado instante, o rapaz de massa igual a 60 kg e a garota de massa igual a 40 kg estão parados e abraçados frente a frente. Subitamente, o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com uma velocidade igual a 0,60 metros por segundo. Qual a velocidade do rapaz em centímetros por segundo ao recuar como consequência desse empurrão? Fera, dá uma olhada no texto e olha para a questão. Perceba que no texto ele diz que os patinadores estão abraçados e parados. Opa! Como a gente sabe que só tem forças internas atuando entre os patinadores, o Q no final vai ser igual ao Q do início. E como no início eles estão parados, o momento do conjunto é nulo. E aí a gente já sabe que em situações desse tipo, em que a quantidade de movimento ou momento linear é nulo no início, e você tem dois corpos em que um é arremessado para um lado e por conta disso o outro recua,
como são só dois corpos, na hora que ele é jogado para um lado, o outro recua. A gente vai fazer, para resolver esse problema, mzão vezes vzinho é igual a mzinho vezes vzão. Simples assim. Massa grande tem velocidade pequena, massa pequena tem velocidade grande. Quem é o de maior massa nesse caso? O de maior massa é o patinador masculino. Então eu coloco aqui 60. Ele vai ter uma velocidade de recuo v, que é o que eu quero encontrar. A patinadora tem massa 40, magrinha. E a velocidade com que ela é jogada para trás, na verdade que ela se desloca para trás, é 0,6 metros por segundo. Para encontrar a velocidade do patinador, é só fazer 40 vezes 0,6, que dá 24. Esse 60 que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí eu encontro que a velocidade do patinador é de 0,4 metros por segundo. Agora, atenção! A questão pede que você use a unidade centímetros por segundo. Então, você precisa lembrar que cada metro tem 100 centímetros. E aí, passando de metros por segundo para centímetro por segundo, eu faço 0,4 vezes 100, 40. E aí eu fico então que a velocidade de recuo do patinador é de 40 centímetros por segundo. Olhando para as alternativas, aquela que diz 40 é a da letra C. C de coisa fácil. Tranquilo quando a gente sabe o que fazer. E nesse tipo de questão em que a quantidade de movimento total é zero no início e são dois corpos apenas, a gente tem mzão vezes vzinho igual a mzinho vezes vzão. Simples assim. Um homem de massa M encontra-se na extremidade de um vagão prancha em repouso. O vagão tem massa 9m e comprimento L. O homem caminha até a extremidade oposta do vagão e para. Desprezando-se o atrito entre o vagão e os trilhos, o deslocamento do homem em relação ao solo é... Fera, questãozinha bem interessante que para você resolver você tinha que ficar atento, tinha que ficar atenta a um detalhe. Na hora que a pessoa começa a andar, a plataforma começa a se deslocar no sentido oposto. Então, enquanto ele caminha sobre a plataforma, em relação ao solo, a plataforma se desloca no sentido oposto. E se ela se deslocar em relação ao solo um total x, o homem vai se deslocar em relação ao solo o tamanho da plataforma L menos o que ela se deslocou para trás, x. Muita atenção e cuidado. Esse era o segredo para resolver a questão. Como inicialmente os dois estão em repouso, a gente tem que a quantidade de movimento do conjunto no final é igual a do conjunto no início, que é nula. E a gente já sabe que nesse tipo de problema a gente faz mão vzinho, minho vzão. Quem tem mais massa vai ter menor velocidade. Ora, quem tem mais massa é a prancha. E aí a prancha tem uma massa 9 vezes m. E a velocidade da prancha vai ser o deslocamento que ela tem, x, dividido pelo intervalo de tempo. Já a massa do homem é m. E a velocidade que ele tem é o seu deslocamento, que é L menos x, dividido pelo mesmo intervalo de tempo do movimento da prancha. Perceba que a gente tem m multiplicando nos dois lados, pode simplificar. A gente tem ΔT dividindo nos dois lados, a gente pode simplificar. A gente vai ficar então que 9 vezes x é igual a L menos x. Vai ficar então que 10 vezes x é igual a L. A pergunta não é quanto valia L. A pergunta é quanto o homem se deslocou em relação ao solo. O deslocamento do homem é igual a L menos x. Ora,
mas L é igual a 10 vezes x, então vai ser 10x menos x dá 9 vezes x. Mas, Ives, eu não tenho as respostas em função de x, eu tenho as respostas em função de L. Sem problema, é só a gente identificar aqui que o valor de x é L sobre 10. Substituindo x por L sobre 10, a gente encontra que o deslocamento do homem é 9 vezes L dividido por 10. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.